professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é África Exercícios. Bom, durante o período da Guerra Fria, grupos somalis foram fortemente armados para poder lutar contra o regime ditatorial instalado em seu país. Referindo-se à atual guerra civil na Somália, o professor Said Zamata, da Universidade de Rugger, afirma: a política somália moderna não é senão uma política de clãs, com a diferença de que a sociedade hoje está armada com armas modernas de destruição em massa. O que foi a Guerra Fria e possibilitou a obtenção de armamentos pelas tribos somalis? Resposta: a Guerra Fria foi um conflito político-ideológico, e também tem uma esfera econômica. Na verdade, a Guerra Fria é a divisão do mundo entre os Estados Unidos, que é capitalista, e a União Soviética, que é socialista. Nesse contexto, após a Segunda Guerra Mundial, quando você tinha um conflito entre países, os aliados e os países do eixo, os vencedores eles vão dividir o mundo, entre aspas, segundo os seus preceitos. Porque dentro dos vencedores, entre os Estados Unidos, França, Inglaterra, eu tinha uma divisão que eram os Estados Unidos e a União Soviética, que tinham regimes ideológicos diferenciados. Os Estados Unidos defendia o capitalismo, ele vai se projetar como uma grande potência, e a União Soviética defendia o socialismo, e também vira uma potência do leste. Nesse caso, tem um conflito ideológico grande e de muita tensão, porque eles dois tinham armas nucleares, então existe um medo da destruição em massa. Mas esse conflito, de fato, nunca vai acontecer, nunca aconteceu diretamente entre essas potências. Mas eles lutavam por áreas de influência. E essa luta por área de influência vai fazer com que os grupos armem tribos rivais para que eles disputem, e aí essas áreas de influência, a partir do grupo vencedor, acabem sendo controlado pela União Soviética ou pelos Estados Unidos. Então, ambos davam armamentos aos grupos tribais para que os apoiassem no futuro e aquela área virasse uma área aliada. B. Quais têm sido as consequências da Guerra Civil Somália para a população do país? Mortes, misérias, falta de investimento, vivendo em situação total de precariedade. Existe um filme que vai mostrar bastante sobre isso, que é um filme chamado Capitão Phillips. É um filme que vai mostrar a história de um barco, que fazia transportes de mercadorias e que foi raptado por um grupo de piratas somalis. A história é uma história verídica, mostra a grande tensão que a tripulação viveu, mas o importante da gente pensar nessa história é simplesmente o fato de que essa história vai marcar a presença de um grupo que deveria ser um grupo de pescadores. Você consegue, ao longo da história, perceber que aquele grupo, que era um grupo de pescadores, ele acaba virando um grupo de piratas porque o estado que eles vivem, o local onde eles vivem, acaba sendo um local completamente desestruturado. Que o Estado ali não existe mais. O conflito interno é tão grave que você não tem desenvolvimento econômico, você não tem desenvolvimento social, você não tem apoio, a população está à mercê. Então eles não conseguem desenvolver outra atividade e acabam sobrevivendo através daqueles saques. Então isso mostra como muitas vezes a ausência de um Estado, a ausência de um controle estatal, a situação de guerra e de miséria acabam levando a população a decisões extremas. E é o caso que a gente vê na Somália e é um caso muito trágico também. 2. Observando o mapa mundi, ele nos permite afirmar que a África apresenta a totalidade das áreas no hemisfério sul, a maior parte das suas terras na zona temperada do sul, mais da metade de suas terras no hemisfério norte, a maior parte de suas terras na zona temperada do norte, ou a totalidade de suas terras na zona intertropical. Observando o mapa, a gente pode ver que o Equador está cortando aqui e que a gente tem uma diferença grande entre o que está no norte e o que está no sul. Então a resposta é C, mais da metade de suas terras do norte. Não é muito mais da metade, mas a gente já pode ver até pelo tamanho, pela proporção, que a maior parte das terras está no hemisfério norte. Então a gente pode, é uma questão que a gente responde simplesmente observando o mapa mundi. Assinale as alternativas falsas e verdadeiras sobre o continente africano. A. É o mais populoso dos continentes. Falso. A Ásia tem uma concentração maior de população. B. É o mais povoado dos continentes. É uma afirmativa falsa também. Você tem grandes vazios demográficos na África, inclusive, concentração de desertos e tudo mais. C. É o continente com maior extensão territorial. É falso também. Se a gente for lembrar em consideração, tem outros continentes maiores. D. É o continente que apresenta maior índice de pobreza e subdesenvolvimento.
verdadeira. Infelizmente, a África vai concentrar os piores indicadores sociais do mundo. Como a gente viu no caso da Somália, você tem outros países que vão apresentar os mesmos problemas. Né? O processo de descolonização foi muito tensa, as lutas tribais estão existindo ainda, né? Os clãs, né? Você tem um processo de atraso econômico, tudo isso vai concentrar indicadores de pobreza, né? Com maiores nessa região. É o continente com os maiores desertos. Lembrando que o Saara é o maior deserto do mundo, Kalahari também é um grande deserto. Então você tem maior concentração de desertos nessa região. E F apresenta as maiores taxas de crescimento demográfico do mundo. Verdadeiro também. A gente pode observar que no caso da África, a gente encontrou um processo de ajuda humanitária que deu uma melhorada nos índices de mortalidade. Então isso vai fazer com que a África agora viva o boom do crescimento demográfico que a América já viveu nos anos 50, 60 e que a Europa viveu perto da época da Revolução Industrial. Então a gente pode ver que agora você tem um processo de crescimento maior. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!